Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a anistia. O Tarcísio foi até Brasília, vai conversar com Hugo Motta sobre anistia a Bolsonaro e aos réus do golpe. A impressão que me dá é que o acordo que foi feito é exatamente esse. Eles vão querer condenar Bolsonaro para ele ficar com uma condenação por colegiado de forma que ele não possa mais se candidatar por muitos anos, pela lei da ficha limpa, mas vão em seguida aceitar a anistia. Aceitar a anistia de que forma? Vão dizer que é ruim, que não gostaram, não sei o que lá, mas como foi aprovada pelo Congresso, vai ter anistia para todo mundo, né? Mas não vai ser anistia política, ou seja, o pessoal vai continuar proibido de participar de eleições. Eu vou falar sobre isso, é lógico que isso não é o ideal, mas como eu sempre avisei para vocês, a gente vai chegar num acordo. Em política, tudo se chega no acordo e aparentemente esse é o acordo que foi feito graças à pressão do Trump, graças à pressão do Eduardo Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Fraldão Geriátrico do STF, Peter Paresse, o Ayatollah Khamenei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente sabe que começou hoje o julgamento do Bolsonaro. Eu ia até fazer um vídeo falando o que o Alexandre de Moraes falou, mas depois eu pensei, pô, muda alguma coisa? A gente sabe o que o Alexandre de Moraes falou. O Alexandre de Moraes está falando essas besteiras há um tempão, né? A gente já sabe o que ele fala, já sabe o que o Gonê fala também. Então, agora, isso daqui é um ponto importante. Por quê? Porque isso daqui pode justificar a condenação do Bolsonaro pela primeira turma. Deixa eu explicar para vocês a lógica, né? Veja, a coisa de 2 meses atrás, eu diria para você que Bolsonaro tinha 100% de chance de ser condenado e não havia nenhuma previsão de anistia, de resolver o problema, não havia nenhuma previsão de nada, né? Agora, depois dessas ações do Trump, eu já não sabia se ele ia ser condenado ou não. Ia depender de o quanto que os outros juízes estavam dispostos de mergulhar de cabeça nessa aventura do Alexandre de Moraes aí, essa aventura golpista do Alexandre de Moraes, né? Mas agora parece que se chegou a uma negociação. Segundo estão dizendo aqui, ó, Tarcísio vai a Hugo Motta pedir anistia a Bolsonaro e réus do golpe. O Mário Sabino fala aqui, ó, se há chance de Bolsonaro sair da cana, essa chance tem nome, Tarcísio. O pessoal do Estadão é mais direto na parada aqui. Direita impõe contrapartida a Bolsonaro e evita entregar anistia de mão beijada. Entenda, Centrão quer garantia que o ex-presidente escolherá o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como seu sucessor no Palácio do Planalto. Então a ideia aqui é essa, o Tarcísio vai fazer essa articulação para a liberação, para anistia lá em Brasília, vai conseguir anistia, mas não sem antes Bolsonaro ser condenado. Então a ideia do STF é condenar Bolsonaro rápido, para ele estar condenado, uma vez que ele esteja condenado em um colegiado, né, entra em ação a lei da ficha limpa, ele fica pelo menos 8 anos impossibilitado de concorrer às eleições, mais a pena que ele for atribuída, né? E aí, muito provavelmente, vai se aprovar a anistia com a condição de que ele está anistiado, mas que ele não pode concorrer à presidência, né? Não pode concorrer politicamente, né? Então, parece que é isso mesmo que estão desenhando aqui. E querem que ele coloque o Tarcísio como candidato dele. Essa seria a condição no final das contas, né? E, bom, isso parece razoável? Olha só, isso tem um monte de lados positivos, tá? Primeira coisa, ficar preso é uma coisa ruim, tá? É ruim, é chato você ficar preso, é muito ruim, ainda mais uma pessoa doente como o Bolsonaro. Então, só o fato dele estar liberado disso daqui é uma coisa ótima. Outra coisa, ele estando livre, ele pode articular politicamente. O Bolsonaro não vai deixar de ser querido pelo povo brasileiro, ele vai poder articular outros candidatos, mesmo que ele não esteja diretamente ligado na política, ele vai continuar sendo articulado nessa história toda. O lado ruim dessa história. O lado ruim dessa história é justamente que Bolsonaro vai ficar inelegível, ou seja, vai ficar meio que castrado politicamente aí por algum tempo, e além disso vai sofrer uma derrota que vai ser marcada para ele o resto da vida, ou seja, qualquer eleição que tiver daqui para frente, vai falar, não, Bolsonaro, golpista que deu golpe, que não sei o que lá, sendo que não teve golpe nenhum, não teve nada, né? Realmente foi uma coisa totalmente sem sentido. Mas é aquilo que eu falo para vocês. No final das contas, o que vai ter é negociação. Não adianta. Ah, mas tem que acabar, tem que prender todo mundo do STF, tem que fazer a coisa toda. Eu também acho que tem que fazer isso tudo. Mas vamos ser realistas. O prospecto imediato é só esse. E lembra, a gente tem que empatar o jogo antes de pensar em virar o jogo e ganhar o jogo, entendeu? Então, se a gente conseguir esse empate, é um empate. A gente não está ganhando.
Foi um acordo, né? Se liberou Bolsonaro, Tarcísio é o candidato. Tarcísio já deixou claro que vai indultar Bolsonaro de qualquer forma quando for presidente. Tarcísio é um bom nome, carrega a pauta da direita, não tem problema nenhum, vai conseguir levar isso daí. E aí, meu amigo, com o devido tempo, o Tarcísio vai botar juízes mais à direita lá no STF, vão entrar 3 juízes no próximo presidente, você vai ter uma reformulação do STF ao longo desse tempo. Naturalmente, é possível também que a gente tenha a maior parte dos senadores para fazer, eventualmente, impeachment do Alexandre de Moraes. Então, é o que eu falo para vocês, eu acho isso daqui ótimo. Se for esse o acordo, excelente, melhor saída possível. A única questão que eu tenho com essa história aqui, combinaram com o Trump? Porque tudo bem, eu tô vendo aqui que tá o Centrão de acordo, o Hugo Mota de acordo, o Alexandre de Moraes certamente não tá de acordo, o Lula certamente não tá de acordo, mas não interessa, se juntar o Centrão, os outros ministros do STF nesse acordo, já tá suficiente. Já foi feito o acordo. É o que eu sempre falei para vocês, a saída seria essa. Congresso e o resto do STF. Porque o Congresso vai aprovar a anistia, o Lula vai vetar a anistia, o Lula não quer, o Lula vai dizer que não, vai vetar a anistia. Mas aí o Congresso vai lá e derruba o veto, o STF poderia derrubar a anistia também, mas aí o STF vai entender que não, que tá errado, é um absurdo a anistia, mas vamos aceitar porque o Congresso votou e pronto, e deixa quieto, e acaba com essa história. E essa seria a resposta do pessoal, né? Então, assim, de novo, eu acho razoável isso. A gente vai estar ganhando o jogo? Não, vamos estar empatando o jogo. Aí, meu amigo, a gente está perdendo o jogo nesse momento. Se empatar o jogo, já é vitória, já é uma melhoria em relação à situação que a gente está agora. Depois, mais para frente, a gente vai pensar em virar o jogo. Acho, se for esse o acordo, acho um acordo excelente, acho uma saída ótima para isso daí. A única dúvida que eu tenho, que eu pergunto de novo, combinaram com o Trump isso? Porque se não combinaram com o Trump, isso daqui não vai dar certo não, tá? Porque ok, pode ser que, né, o Bolsonaro não fique preso, vai ter anistia e coisa e tal, mas logo em seguida vai ter Magnitsky para todo mundo, né? O Trump estava falou ontem, né? Surgiu a informação ontem através da CNN que o Trump planejava ações contra o Banco do Brasil, né? E o Trump tem o potencial de quebrar o Banco do Brasil totalmente, dependendo da forma da sanção que ele coloque no Banco do Brasil, né? Então essa situação é uma situação complicada. Se o Trump não tiver nesse acordão, e aí se para fazer esse acordão com o Trump o caminho mais óbvio é com o Eduardo Bolsonaro, aí eu não sei qual vai ser a posição do Eduardo Bolsonaro nessa história. E de novo, é o que eu tô falando para vocês, é ruim isso, parece ruim. Ah, pô, mas o Tarcísio, o pessoal não gosta. Cara, eu gosto do Tarcísio, eu voto no Tarcísio tranquilo, não vejo problema nenhum nele nessa história. Ah, mas ele tá no esquema, tá na negociação. Gente, mas tem que ter negociação. Mas em política tudo é assim, cara, tudo é negociação no final das contas, não tem esse negócio de resultado final, acabou o jogo. O jogo continua, meu amigo, tá tendo empate agora, a gente vai começar a ganhar daqui pra frente, e vai melhorar, e vamos dar uma goleada nesse pessoal mais adiante. O mais importante a gente tem que é o quê? A gente tem corações e mentes da população brasileira. Isso é o mais importante. Esse pessoal da esquerda só tem o poder institucional, que em termos de política é merda, é inútil, é absurdamente fraco. É questão de tempo pra gente dar goleada nesse pessoal e resolver esses problemas. Mas tem que ser devagar, tem que ser com negociação. Querer ganhar tudo agora, querer que acabe tudo, que não tenha nada e que... Não adianta, não adianta. Do jeito que tá, a pressão deles é muito grande, há essa pressão lá do Alex Soros, do pessoal da Europa, achar que a gente vai conseguir suplantar tudo isso de supetão, não vai dar. A gente vai suplantar isso, tá? A gente vai chegar lá, mas vai levar um tempo ainda pra gente fazer isso. Então, a minha visão é essa. Acho que se for essa negociação, ótimo. Qual que é o problema dessa negociação? Mais uma vez, combinaram com o Trump isso ou não combinaram? Porque se não combinaram com o Trump, não vai funcionar esse negócio aqui não, né? E é lógico, a gente sabe também que vai ter pedras no caminho disso daqui. O Alexandre de Moraes não vai querer isso daqui de forma alguma, não vai querer, a gente vai continuar brigando contra a anistia. É preciso ver se o resto do pessoal do STF está satisfeito, tá firme nesse acordo de aceitar essa anistia aqui. Tem que ver também se é possível essa solução como um todo aqui no Brasil, porque, de novo, se isso parar no Lula ou se isso parar no Alexandre de Moraes, isso vai ser um problema. Veja, o Lula, ele vai vetar, a gente sabe, mas pior do que isso, o Lula pode segurar o veto por 3 meses, o Lula não precisa vetar a coisa imediatamente, ele pode segurar durante 3 meses, porque quando ele vetar, aí o Congresso pode derrubar o veto, mas o Congresso não tem como derrubar o veto antes do Lula vetar. E se o Lula segurar 3 meses, esse veto vai sair justamente na época do recesso de fim de ano. Então já vai jogar a anistia lá para o ano que vem, você já garantiu que o Bolsonaro ficou 6 meses na cadeia.
Bom, ele já está em prisão domiciliar, né? Mas a turma toda vai ficar presa esse tempo todo antes de ter anistia no final das contas, né? Então, assim, a impressão que me dá é que é esse o acordo que eles estão fazendo aqui, né? E a condição foi justamente que o Tarcísio liderasse esse tipo de coisa para ele ser o nome do bolsonarismo para as eleições de 2026. Acho ótimo, Tarcísio é um ótimo nome, não vejo problema nenhum nisso daí, e é a nossa saída para o empate para ganhar mais adiante. Arrisca o pessoal querer ganhar tudo agora e acabar não ganhando nada no final das contas, né? O Barroso já tinha dado meio que a dica de como é que ia fazer isso, né? Não se faz anistia antes do julgamento. Então, agora que já tem o julgamento, vai ter o julgamento e coisa e tal. E, inclusive, se isso daqui for mesmo um acordo, passa a ser bem possível que, sim, seja unânime o resultado na primeira turma a favor da condenação. Se isso daqui foi o acordo que foi feito, todo mundo vai votar por condenar o Bolsonaro para acabar esse processo o mais rápido possível e daí a anistia poder ser feita nesse caso, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Se essa negociação, acho ótimo. Mas pergunto de novo, conversaram com o Trump?